o purgatório e a reforma protestante. Se no período medieval o purgatório se consolidou como uma das crenças mais rentáveis e assustadoras para os fiéis, na reforma protestante ele foi um dos pontos mais atacados pelos reformadores. A redescoberta da suficiência das Escrituras e da graça de Cristo expôs essa doutrina como contrária ao Evangelho. O contexto da reforma. No início do século XVI, a Europa vivia sob forte domínio da Igreja Católica. O medo do inferno e do purgatório era intensamente explorado pelos líderes religiosos, e a promessa de alívio através de indulgências mantinha as pessoas presas a práticas sem fundamento bíblico. Os reformadores encontraram um povo sufocado por rituais, pagamentos e incertezas quanto à salvação. O purgatório era visto como uma espécie de prisão temporária, onde ninguém sabia por quanto tempo ficaria, e a Igreja tinha a chave para acelerar a libertação. Lutero e as 95 teses. Martinho Lutero, 1483-546, monge agostiniano e professor de teologia, se revoltou com a prática abusiva da venda de indulgências. Em 31 de outubro de 1517, fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Muitas delas denunciavam diretamente o comércio do purgatório. Exemplo: o Papa não tem poder para perdoar qualquer pena, exceto aquelas que ele mesmo impôs por sua própria autoridade ou canônica. Tese 5. E ainda: os pregadores de indulgências estão errados quando dizem que, pela indulgência do Papa, um homem é livre de toda pena e salvo. Tese 21. Lutero deixou claro: a salvação não depende de purgatório, indulgências ou rituais, mas unicamente da graça de Deus mediante a fé em Cristo. A crítica dos reformadores. Além de Lutero, outros reformadores se levantaram contra o purgatório. João Calvino, 1509-1564. Em sua obra Institutas da Religião Cristã, chamou o purgatório de dogma pernicioso de Satanás. Denunciava que a ideia era uma blasfêmia contra o sacrifício completo de Cristo. Ulrich Zwinglio, 1484-531. Rejeitou qualquer oração ou missa pelos mortos, afirmando que a alma do justo ia imediatamente para Cristo e a do ímpio para a condenação. William Tyndale, 1494-1536. Traduziu a Bíblia para o inglês e denunciou que o purgatório não tinha fundamento bíblico. A Bíblia contra o purgatório. Os reformadores sustentavam-se em textos bíblicos claros. Hebreus 9:27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há espaço para um estágio intermediário. Lucas 23:43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz foi imediatamente recebido por Cristo, sem purgatório. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação parcial ou temporária para os salvos. O impacto da reforma. A reforma protestante trouxe uma libertação espiritual profunda. O purgatório foi rejeitado como não bíblico. A venda de indulgências perdeu força entre os povos que abraçaram a reforma. A doutrina da justificação pela fé foi recuperada como centro da fé cristã. Os fiéis voltaram a ter segurança de salvação pela graça de Deus. O purgatório, após a reforma. A Igreja Católica reagiu fortemente no Concílio de Trento, 1545-1563, reafirmando o purgatório como dogma e proibindo que fosse negado. Porém, para os reformadores e suas comunidades, essa doutrina foi completamente descartada, sendo vista como contrária ao Evangelho. O purgatório foi um dos pontos decisivos que separaram protestantes e católicos. Enquanto Roma insistia em um processo de purificação após a morte, os reformadores proclamavam:
O sacrifício de Cristo é suficiente. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não há purgatório, mas apenas dois destinos: estar com Cristo ou longe dele. Assim, a Reforma resgatou a verdade bíblica e libertou milhões de pessoas do medo manipulado pela ideia do purgatório. Esse foi o capítulo 6, cerca de 1.000 palavras.